Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do Seminário Teológico Crer é Também Pensar. A nossa reflexão de hoje, os flashes que eu quero dar aqui agora, é sobre o filósofo Sócrates. Eu quero repetir o que eu tenho falado nos nossos vídeos. Quem faz o líder, o gestor, o profissional, não é uma faculdade ou escola, mas quem faz o professor, o pensador, o profissional é o seu esmero, é o seu esforço, é a sua inquirição, é a sua dedicação. Nós temos visto aí muitos profissionais medíocres, faz uma faculdade e muitas vezes não há nenhum esforço, nenhuma dedicação, e eu vou falar com você, você sabe disso. A coisa mais fácil hoje é você fazer um curso, uma faculdade. A questão é depois conseguir colocação no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, a sociedade aí está buscando os excelentes, aqueles que produzem, aqueles que vão fazer diferença. Então é fácil fazer os cursos, a questão vai depender da excelência, do desenvolvimento, vai ser seu. É você que busca. Portanto, o Seminário Crer é Também Pensar tem os módulos e aqui nós pegamos alguns flashes, aquilo que é ensinado nos módulos lá, nas disciplinas do Seminário Crer é Também Pensar. Bom, Sócrates foi acusado na época, lá em Atenas, na Grécia, foi acusado de ser aquele que corrompeu a mente, que estava corrompendo a mente dos jovens atenienses. Os jovens atenienses podiam depois fazer exército por 2 anos, dedicava lá ao exército e depois podia fazer parte da política. E Sócrates foi acusado porque ele levou, e esta foi a sua ideia, a sua proposta, é que você tem de fazer perguntas, é que você tem de ter diálogo, e eles achavam que ele levou aqueles jovens a questionar a política, a questionar aquela democracia ali, aquelas realidades, e teve de ser levado para tomar aquele cálice chamado a cicuta. A cicuta era uma planta venenosa que era apanhada, transformava numa gosma, num líquido, colocava-se no recipiente, no caso foi colocado este veneno dentro de um cálice para que Sócrates sofresse então aquela pena de morte. E foi assim que ele morreu, por isso o cálice com a cicuta, com aquele veneno. Sócrates não deixou nada escrito. Platão que colocou e expôs as suas ideias e alguns discípulos de Sócrates. Mas dentro daquele período da democracia ateniense, lá estava Sócrates, que ele não tinha uma escola como foi o seu discípulo Platão, que eu já lhes disse aqui, que Platão na verdade tinha lá a sua escola, a sua academia platônica, para ele expor as suas ideias, mas Sócrates falava nas ágoras, naqueles locais abertos públicos, no mercado, naquelas praças, era chamado ágoras, onde ele ia para poder expor as suas ideias. Sócrates teve aquela frase: eu sei que nada sei. Você precisa de conhecer a si mesmo. E ele declara que para você ter o conhecimento, para você descobrir a verdade, e você precisa de inquirir, você precisa de esvaziar de você mesmo, e você precisa ir atrás da verdade. Ainda que a verdade seja abstrata, ainda que a verdade absoluta não exista, mas você precisa de conhecer a verdade. Para chegar ao conhecimento, Sócrates propõe um método, o método socrático, que tem 4 partes. Ele utiliza então este método para que você, ao esvaziar de si mesmo e reconhecer, eu sei que nada sei, ele coloca essas 4 partes, são 4 meios, 4 formas de você chegar à verdade, de você chegar ao conhecimento. E primeiro, ele fala da exortação. O que era a exortação? Você chegava e chamava alguém para perto de você e colocava perto de você para poder expor as ideias, para poder colocar com aquela pessoa, expor um assunto e dialogar com as pessoas. Então,
Sócrates acreditava no diálogo. Ele dizia que é preciso ter diálogo. Chame alguém, encontre alguém na rua, encontre alguém lá no mercado, encontre alguém na praça, e ali você senta com aquela pessoa debaixo de uma árvore, e é isso que Sócrates fazia. Ele chamava os seus discípulos ali, ficava debaixo das árvores com os seus discípulos e começava a ter um diálogo com eles. E ele partia primeiramente da exortação. Exortação é se colocar ao lado da pessoa, convidar a pessoa para poder conversar, para poder ter um diálogo, e começando sempre o diálogo com o esvaziamento de mim mesmo. Eu sei que nada sei. É interessante que tem pessoas que estudam, que se esmeram e acham que sabem muita coisa, se orgulham e aí acabam se perdendo. Eu quero citar inclusive aqui o rei Salomão. Quando você lê Eclesiastes, Cantares e lê Provérbios, principalmente o livro de Eclesiastes, que é um livro eminentemente filosófico e meio existencialista, é interessante que ali parece que Salomão foi o primeiro existencialista do curso da história, que ele começa a fazer perguntas para a vida. Olha aqui, Salomão existiu antes de Sócrates. E Salomão fala que não há limite para o saber. Não há limite para a sabedoria. A sabedoria, o conhecimento é inesgotável. Olha que depois de muito tempo, quem está falando a ti mesmo, eu sei que nada sei. Ora, se você vai conversar com a pessoa, ter um diálogo com a pessoa, e você já vai cheio de si, você já vai cheio de conhecimento, você já é uma empáfia, né? Já tem toda uma empáfia, uma vaidade de achar que você sabe tudo sobre aquele assunto, sobre aquela ideia exposta, sobre aquilo que vai ser conversado, então não vai haver diálogo, vai haver mais um discurso, vai haver mais algo unilateral e não bilateral, onde os dois participam do diálogo. Esta foi a ideia de Sócrates. Aí ele coloca o segundo, que é a indagação. Indagação de quê? Indagação do dia a dia ali de Atenas, da Grécia, sobre a política, sobre os acontecimentos, sobre os fatos acontecidos naquele ano, naquele dia. Então você senta com a pessoa, chama para a exortação, chama para o diálogo, chama para a conversa e começa a indagar. Começa a fazer perguntas. Agora veja bem, que ele trabalha uma questão que é exatamente o conhecimento e a opção. Porque muitas vezes você lança uma pergunta, uma interrogação à pessoa, e a pessoa tem uma opinião sobre aquele assunto. Encontra alguém lá na rua, na praça de Atenas, vamos conversar aqui, e aí eu indago a pessoa sobre determinado assunto. Mas aí aquela pessoa tem uma opinião, e para Sócrates ele diz que nem toda opinião significa que a pessoa tem conhecimento. As pessoas hoje opinam muito sobre todas as coisas, não é? Opina sobre o seminário Crer Também Pensar, opina sobre a minha vida, opina sobre a questão do casamento. Há várias opiniões. Aí ele fala sobre a questão da importância de ter o conteúdo, ter o conhecimento. Nem todos que têm questionamento, que opinam, que têm opinião ao serem indagados, têm o conhecimento, têm o conteúdo daquilo que está sendo tratado. É isso que ele fala. Aí ele fala do terceiro ponto, que é a ironia. E a gente tem muito que ter cuidado, que a palavra ironia é interessante, que parece que eu consegui destruir o pensamento da pessoa, consegui destruir a argumentação da pessoa, e a ironia é exatamente você argumentar e dizer o que aquela pessoa disse dentro daquela proposta que foi tratada ali, daquele diálogo, daquele tema, daquele assunto que foi tratado. Não é para você pegar e colocar no Facebook, colocar sei lá, na sua rede social, dizendo, olha, eu cheguei lá, eu arrebentei com aquela pessoa, eu destruí com aquela pessoa. Não é isso. Quando ele fala de ironia, ele está falando exatamente isso. Você conseguiu contradizer aquela pessoa, mas sempre você tem de ter a questão da simplicidade, da humildade diante da sua argumentação. E ele termina o quarto ponto falando da maêutica. Lembrando que tudo que eu estou dizendo aqui, das 4 formas que Sócrates propõe, é para chegar à verdade, para chegar ao conhecimento. E ele propõe agora a maêutica. A ideia de maêutica é exatamente de parto, é parir, é dar à luz.
ele propõe este método, esta caminhada que eu lhes disse, para chegar ao conhecimento, para chegar à verdade. Você precisa de conhecer, você precisa de inquirir. Ele propõe então que você chega agora à maêutica, e você consegue, através do diálogo, através da ironia, através da indagação, através da exortação, de chamar alguém para conversar, aí você consegue parir as ideias, parir e conhecer. E aí a caminhada para que você saiba da verdade, e é este pensamento de Sócrates, ok? Lembrando também que os filósofos pré-socráticos eram aqueles que estavam questionando, que estavam querendo descobrir as questões, as coisas, o conteúdo, a busca deles estava relacionado à natureza. Sócrates não. E aqueles que vieram ali nos dias de Sócrates e pós-Sócrates, os filósofos então ali do período socrático e pós-Sócrates, eles estavam querendo saber sobre, investigar a questão do homem. E nesta época da democracia ateniense, grega, estava em alta a antropologia, que era o conhecimento do homem, da investigação sobre o homem, o pensamento do homem, as questões da vida, a questão dos relacionamentos, a questão das perguntas que precisariam de respostas. Sócrates queria isso, relacionar e perguntar e questionar. É este filósofo que não deixou nada escrito, mas Platão pega as suas ideias e outros filósofos, e esta foi a ideia de Sócrates. Foi exatamente você esvaziar de si mesmo. Eu sei que nada sei. E quando você se esvazia de você mesmo, dizendo eu sei que nada sei, e propõe o diálogo, e propõe a exortação, e propõe a indagação, e aí você tem aquele momento da ironia, você começa a parir as ideias, todos começam agora a ter o conhecimento e chegar à verdade, ainda que subjetiva a verdade ainda que abstrata, dentro do conceito da filosofia, gente. Eu quero falar isso aqui porque de vez em quando eu coloco uma posição aqui no vídeo e algumas pessoas fazem críticas absurdas pensando que eu creio naquilo. Por exemplo, o vídeo que eu fiz sobre Karl Marx, sobre o pensamento de Karl Marx. E eu falo com tanta veemência sobre o pensamento de Karl Marx que tem pessoas que falta me colocar no tribunal da guilhotina ou na fogueira, porque pensam que eu estou crendo naquilo que Karl Marx estava dizendo. Mas o meu propósito aqui como professor, dentro da filosofia, da teologia, não é? Dentro daquilo que nós estudamos sobre história, eu estou apenas expondo, eu sou um informante. Eu trago aqui a informação. Você está entendendo? Então tem hora que a pessoa participa dos meus vídeos comentando, que fala cada coisa. Esses dias uma mulher falou cada coisa e eu não estou aí para ficar debatendo com ninguém. Não estou aí para ficar discutindo com as pessoas. Tem pessoas que na verdade não estão prontas, não estão aptas. Elas têm a formação tão bem elaborada, a verdade delas é tão bem elaborada dentro daquilo que ela se fecha na mente, nunca se abre para o diálogo, porque a proposta de Sócrates é essa. Sócrates é esta, é você abrir para o diálogo. Você vai para uma reunião, você vai para um encontro, você vai para um lugar e você já tem a sua verdade, já tudo estabilizada, tudo aqui já formatada. Aí você não vai conseguir abrir-se para o diálogo, a não ser que você vai num lugar para poder fazer um discurso, para você dar uma palestra sobre determinado assunto. Aí já é aceitável aquele assunto por todos, e mesmo assim, aquilo que você fala tem de ser questionável. Entende? Por isso que as pessoas são interessantes, elas não estão se abrindo, se esvaziando, como Sócrates disse. Você precisa de esvaziar de si mesmo. Você tem que chegar e dizer, olha, eu sei que nada sei. Eu sei que nada sei sobre esse tema. Porque de repente aquilo que eu sei sobre esse tema, você está vendo aquilo que eu estou te falando por outro ângulo. Você está entendendo? De repente coloca duas pessoas para chegar, por exemplo, lá na nossa igreja ou no Colégio Cristão de Montes Claros. Depende de onde você vem.
Se alguém perguntar como que é o Colégio Cristão de Montes Claros, como que Montes Claros, depende de onde você vem. Se você vem de avião, se você vem de ônibus, se você vem de carro particular, por qual lugar você está entrando, qual é a entrada que você chegou até Montes Claros, qual é a rua que você chegou no Colégio Cristão de Montes Claros. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que precisamos de estudar sobre esses cabeções da filosofia, da teologia, da filosofia também dentro da área daquilo que os existencialistas disseram. Nós temos de estudar e ter, na verdade, esta possibilidade do diálogo. Até mais, eu quero falar com vocês que se sempre o pessoal fala do seu livro, algumas pessoas que estão assistindo o vídeo, esse é o livro, o último, o quarto livro que eu lancei, Educar, uma árdua tarefa, um grande privilégio. Então, se você quiser adquirir este livro, você pode, se você é daqui de Montes Claros, nós temos aí no Colégio Cristão de Montes Claros, mas você pode também pedir, aí está o contato, Educar, uma árdua tarefa, um grande privilégio. Até mais.